dos primeiros dias da Guerra Fria, a CIA deu início a um programa secreto com um objetivo: desenvolver métodos de controle mental. Para isso, eles financiaram uma rede de instituições psiquiátricas nos Estados Unidos e no Canadá, onde pacientes, sem o seu consentimento, foram submetidos a experimentos com drogas psicodélicas, privações sensoriais, eletrochoques e outras técnicas radicais. Esse programa operava sob o codinome MK Ultra. Ao final da Guerra da Coreia, em 1953, um grupo de soldados americanos que eram mantidos como prisioneiros foi libertado. Ao retornarem para suas casas, autoridades perceberam que eles estavam com um comportamento alterado. Ideologias comunistas agora tomavam conta de seus ideais. Autoridades americanas desconfiaram que esses soldados haviam sido submetidos a novas técnicas de controle mental comunista. Alarmados com a situação e com medo de que os soviéticos e os chineses tivessem desenvolvido técnicas de controle mental, a recém-criada CIA destinou cerca de 25 milhões de dólares para experimentos psiquiátricos em seres humanos. A ideia era usar essa técnica em interrogatórios e prevenir que agentes americanos fossem vítimas desse processo. A agência usou organizações de fachada para se aproximar de mais de 40 instituições e pesquisadores nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Segundo o premiado jornalista investigativo Tom O'Neill, esse foi o programa mais secreto já conduzido pela CIA dentro dos Estados Unidos. Pacientes em hospitais psiquiátricos, prisioneiros em instituições federais e até mesmo pessoas comuns acabaram sendo submetidas a drogas e uma variedade de experimentos sem o seu conhecimento. Entre os projetos iniciais do MK Ultra estava a Operação Midnight Climax. A CIA estabeleceu pontos específicos onde prostitutas atraíam homens para residências pré-determinadas. Uma vez lá dentro, esses homens eram dosados com LSD e observados por cientistas da CIA, muitas vezes através dos espelhos falsos. Outra prática comum era a organização de festas com LSD e música ao vivo. Esse teste se chamava Acid Test. Esses eventos, além de serem observados de perto pelos agentes, foram um marco no desenvolvimento dos movimentos hippies alguns anos depois. No entanto, alguns dos experimentos mais devastadores ocorreram no Instituto Allen Memorial, em Montreal, no Canadá, sob a direção infame do psiquiatra escocês-americano Dr. Ewan Cameron. Pacientes desavisados, muitos dos quais possuíam problemas comuns como depressão, foram submetidos a coquetéis agressivos de drogas e técnicas extremas. Cameron era conhecido por defender um novo enfoque científico no cérebro. Segundo ele, a mente humana funcionava como um computador que poderia ser reprogramada, apagando as memórias e sendo reconstruída por completo. Meu pai foi uma vítima do Dr. Cameron. Ele tinha 27 anos, era saudável, esquiador, canoísta, muito atlético. Ele tinha asma. Disseram a ele que se fosse ao Allen Memorial, poderiam curar sua doença. Meu pai, Charles, era paciente do Dr. Cameron. Ele tinha uma neuralgia do trigêmeo, que causa dor excruciante na têmpora que irradia para o maxilar. Disseram a ele que era psicossomático, mas isso não era verdade. Naquela época, não sabíamos de nada. Então, o enviaram a um psiquiatra. Esse psiquiatra trabalhava com Cameron. Ele colocou meu pai direto no programa. Eu estava tendo problemas com meus pais. Meu pai e minha madrasta decidiram me internar no Allen Memorial. Eles não tinham ideia do que acontecia lá. Eu tinha 16 anos quando fui internada. O Dr. Cameron defendia um conceito chamado despadronização, que buscava reduzir os pacientes a um estado psicológico infantil, onde os médicos poderiam se aproveitar da vulnerabilidade cognitiva da pessoa. Ao começar do zero, era possível reestruturar a mente e plantar ideias na memória de um indivíduo sem que ele se desse conta de que elas não eram ideias originais dele. Ao ser internado,
Meu pai foi colocado imediatamente em um coma induzido por insulina. Eles pegaram trechos de uma entrevista com o psiquiatra e colocaram em uma fita para tocar repetidamente sob o travesseiro dele enquanto ele passava pelo tratamento do sono. Outro método comum era o uso extremo de terapia de eletrochoque. O objetivo nesse caso era apagar a memória total do paciente. Quando esses pacientes finalmente saíssem do Allen Memorial, suas vidas e suas famílias nunca mais seriam as mesmas. Bem, havia muita coisa que eu não conseguia me lembrar depois que saí do ala. Quando minha família chegou, eu era um zumbi. Eu nem sabia quem era eles. Meu pai nunca mais foi o mesmo. Quando saiu de lá, tinha um olhar vazio, completamente vazio. Ele não sabia quem éramos, não sabia que éramos suas filhas. Ele perdeu o emprego. Nós caímos na pobreza depois que ele voltou. Os experimentos do Dr. Cameron também envolviam a privação total do sono. Graças aos seus planos, pacientes perderam as memórias ao ponto de nem reconhecer seus familiares. Outros ficaram com uma amnésia permanente. Muitos voltaram para casa em um estado infantil e precisaram de treinamento até mesmo para recuperar a capacidade de ir ao banheiro. Enganados sobre as intenções e métodos do tratamento, os pacientes carregavam sequelas pelo resto de suas vidas. O programa MK Ultra perdeu a sua força em 1964, mas foi interrompido definitivamente em 1973, quando alguma das provas de suas atividades foi apagada. Toda essa história foi basicamente descoberta graças a um denunciante chamado John Marks, que chegou até a escrever um livro sobre o programa. Houveram audiências no Congresso dos Estados Unidos. A CIA finalmente admitiu a existência do MK Ultra e reconheceu que provavelmente não foi algo correto, mas tentou disfarçar a sua responsabilidade. Apesar das audiências e de um interesse modesto da cultura popular, a maioria dos sobreviventes do MK Ultra sofreram em silêncio, carregando esses traumas até o dia de sua morte. Atualmente, sem terem recebido um pedido formal de desculpas ou uma compensação, os filhos de alguns dos sobreviventes estão buscando uma ação judicial coletiva contra as instituições que eles consideram responsáveis. O Dr. Cameron, figura central do programa MK Ultra, faleceu em 1967, antes da exposição pública de suas atividades no programa. Por conta disso, ele não enfrentou nenhuma consequência judicial ou profissional pelos seus experimentos. Após a sua morte, Cameron deixou um legado sombrio, pois suas práticas extremas, como o uso de terapia do choque intensa e comas induzidos, só começaram a ganhar repercussão anos depois. Suas técnicas, financiadas pela CIA através do MK Ultra, causaram um impacto devastador em muitos pacientes que buscavam tratamento para problemas leves de saúde mental. Enquanto historiadores e sobreviventes trouxeram à tona os efeitos do MK Ultra, muito ainda permanece desconhecido sobre a real extensão e impacto deste programa. Dado o caráter altamente sensível das atividades realizadas, é provável que essa obscuridade persista por muitos anos. Caso tenha curtido o vídeo, peço que eu deixe um like, se inscreva no canal e comente o que você achou sobre o projeto MK Ultra. Eu sou o Albert e te vejo nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela.